Olá, senhoras e senhores, boa noite. Aqui é o professor Moisés. Conforme prometido aí para vocês, enquanto vocês estão finalizando a nossa provinha de P, eu vou gravar aqui um Drops, uma aulinha rápida aqui sobre leitura e escrita de arquivos na linguagem Java. Mas é bem inicial, porque o objetivo aqui desse Drops é apresentar para vocês os comandos mais básicos que tem, e a gente não vai falar de leitura de arquivos em geral, mas de um tipo específico de leitura de arquivo. Que tipo é esse? O tipo de leitura de arquivos ou a gente vai fazer com arquivos de caracteres, de strings, que é o que vocês mais usam aí no dia a dia de vocês agora. Mas lembrando, vocês têm vários tipos de capacidades aqui de escrever e ler coisas dentro da linguagem Java. Lembrando, a linguagem Java é uma linguagem que foi criada para ser operada em rede, para ser utilizada em rede. Então ela tem uma biblioteca muito poderosa para lidar com essas operações de I/O, né, de entrada e saída. O principal que eu diria para vocês, que é o mestre de tudo, são os streams de bytes. Os streams de byte são fluxos de dados. Deixa eu até voltar aqui. São fluxos de dados que são codificados entre 0 e 1. Que é como está nessa figurinha aqui. Então, em tese, todos os streams que vocês programam na nossa linguagem, usam na nossa linguagem, são streamings de zeros e uns. Só que a linguagem Java vai facilitando de acordo com o uso, com o tipo de dado que você vai fazendo e tal, é, o que você vai utilizar ou não. E qual é um ponto importante aqui? A gente pode escrever, aqui está aqui o nosso programa. O nosso programa sempre vai ter essa habilidade. Ele vai sempre ser capaz de ler uma streaming, que é um fluxo, um conjunto de dados, para dentro do programa. E de onde vem esse stream de dados, professor? Essa fonte de dados? Como está nessa figura aqui, pode ser um computador, que é uma outra máquina, que pode estar pela internet, pode ser um arquivo, como está nessa folhinha aqui, ou pode ser até um outro programa. Então, você pode se comunicar com um programa na sua mesma máquina, você pode se comunicar com um programa que está em outra máquina, você pode se comunicar ou ler o dado de um arquivo. E da mesma forma, você pode escrever essas informações também em um outro programa, escrever em um arquivo ou escrever em um outro, mandar para um outro programa, outro arquivo que tiver em um outro computador através de rede. Então, a gente tem várias possibilidades aqui. No caso quando a gente está falando de byte, de streams de byte, a gente está realmente transformando tudo que a gente quer em bits e bytes, tá? É a forma da codificação que passa pela rede que faz dessa forma. Então, quando você usa bytes, você pode converter as coisas tudo em fluxos de dados, como a gente está vendo aqui. Só que como em IP a gente trabalha muito mais com arquivos de strings, que a gente salva os arquivos no nosso computador, então a gente vai falar sobre as strings de caracteres, tá? Mas como eu mostrei para vocês antes, tem muitas strings. Uma delas, tipo, tem essas streams aqui que são as buffered, é uma operação que a gente faz para melhorar um pouco mais a performance de quando a gente tem programas que tem que escrever e ler muito, tanto de rede quanto de arquivos. A gente tem a parte de streaming que faz formatação. Tem aquela que você já usa, que vocês nem estão sabendo que vocês já usam ela, mas vocês usam o I/O para lidar com a linha de comando, que é para ler da linha de comando e para escrever na linha de comando. O system.out.println lê da linha de comando e o scanner, você consegue fazer isso. Então o println imprime no console e o scanner lê da linha de console. Então vocês têm várias desse tipo. É, tem os data streams e object streams que vocês vão ver. Eu imagino que durante o curso de vocês vão ser expostos a situações em redes ou em sistemas operacionais que vocês vão precisar utilizar essas outras bibliotecas aí. Nas streams de caractere, a gente vai trabalhar com essas bibliotequinhas aqui, a FileWriter, a FileReader e a File, e a gente vai ver isso aqui no exemplo que eu preparei aqui para a gente observar hoje. Então, eu criei uma classe chamada FileOps, que é só para organizar melhor aqui as operações básicas que vocês vão precisar fazer, mas não necessariamente você precisa usar isso, tá, pessoal? Vocês podem pegar o trecho do código, observando as coisas que eu vou comentar aqui durante o Drops, e fazer uso no programa de vocês para executar a tarefa que vocês acharem mais importante, tá? Nós vamos fazer três operações: a de cria, a de escreve e a de leitura, tá legal? Então vamos lá, vamos começar.
Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder criar um arquivo. A gente tem que ter um import aqui do Java.io file. Isso aqui é importante porque ela é a base de a gente poder criar um arquivo. O que é criar um arquivo? É literalmente criar um arquivo dentro do teu sistema de arquivos do teu computador, do teu sistema operacional. Importante, é o conceito do nome do arquivo. Em sistema operacional, a gente tem que associar o nome do arquivo não somente ao nome do arquivo em si, mas ao caminho que o nome desse arquivo está presente. Na linguagem Java, se você não passar completamente o caminho até o nome do teu arquivo, a linguagem Java vai assumir, se não tiver um caminho, que você está criando o arquivo no local onde está o objeto ou a classe que você está executando naquele momento. Então, se você executou num certo diretório, vai aparecer naquele diretório o arquivo que você está criando. Tudo começa com esse try catch aqui. Professor, por que tem esse try catch? Você não comentou com ele, a gente ainda na aula de P sobre ele. É o seguinte, é que quando a gente vai tratar de operações de entrada e saída ou de I/O em sistemas operacionais, a gente tem que estar sempre ligado que pode acontecer alguma coisa de errada na hora que a gente está fazendo essa operação de entrada. Porque a gente está lidando com outros dispositivos, a gente está lidando com o usuário, então a gente pode estar lidando com uma máquina que está na internet. E como vocês bem sabem, a gente eventualmente pode ter problemas do tipo, falha de conexão, o usuário demorar muito, escrever alguma coisa errada, cair a energia elétrica. Então, assim, tem um monte de fatores que podem levar o programa a não funcionar de forma correta. Ou ele não conseguir executar aquilo que ele precisa executar e aquilo ali literalmente fazer o programa cair. Para evitar isso, nas operações de entrada e saída, foi desenvolvido. Cada linguagem tem a sua estratégia. Na linguagem Java foi desenvolvido a estratégia do try and catch. O que significa isso? Tudo que tiver dentro do try vai ser tentado, por isso que o nome dele é try. Por que ele está usando esse cara aqui? É porque tem um comando aqui dentro que provavelmente ele disse: olha, eu sou um comando de I/O e para me executar eu tenho que estar dentro de um bloco try catch. Então esse comando provavelmente é o programa create new file. Por quê? Ele é um programa que potencialmente pode dar problema se for executado e tiver uma situação ruim. Exemplo, eu tentar criar um arquivo num diretório que está protegido contra escrita. Nessa hora, ele vai lançar um erro, porque ele não pode escrever no diretório. E, professor, e se não tiver esse tipo de problema? Aí ele executa de acordo com a forma que o método foi desenvolvido, foi projetado para funcionar. No caso aqui, ele retorna um verdadeiro falso. Se você dá o create new file e dá tudo certinho, ele imprime, ele manda um true e você pode assumir que esse true é essa mensagem aqui, ó. Então eu peguei o true e coloquei essa mensagem. Caso você tente criar um arquivo que já está no teu sistema de arquivo, ele já existe lá, ele não dá erro. Ele só retorna falso lá. Então a gente sabe que o arquivo já existe no seu diretório. Caso aconteça alguma coisa, vai escrever no lugar que não existe mais, você tirou o drive USB, o negócio está escrito, está com proteção para escrita e tal, aí ele vai lançar um erro. Aí esse erro aqui, ele avisa que aconteceu um erro estranho e vai imprimir a pilha de erro que o sistema operacional devolveu junto com a linguagem para eles interpretarem aquilo e o usuário, né, que a gente está desenvolvendo, saber o que aconteceu. Vamos tentar então executar esse cara aqui. Tem aqui um mainzinho que eu já adaptei. Criei aqui um arquivo, né, um fileops do nosso tipo aqui e dei o nome para ele de temp.txt e pedi para ele criar. Vamos dar uma olhada aqui primeiro para ver se não tem nenhum arquivo .txt aqui. Não tem arquivo .txt, beleza. Vou executar o meu método aqui agora. Java main. Olha aí, ó, o arquivo temp.txt foi criado com sucesso. Vou dar um ls de novo aqui, ó, e agora ele já aparece. Professor, tem alguma coisa dentro dele? Vamos dar uma olhada. Não tem nada dentro dele. Se vocês perceberem, a gente fez esse primeiro if aqui, né? Eu vou executar o programa de novo, só para ele tentar criar o arquivo, mas o arquivo já está lá. Então ele vai agora no else aqui, ó. Ó, files already exist in the directory. Então assim, cara, já existe aqui. Então, beleza, a gente executou o programa de criar bonitinho.
Bora para a parte de escrever agora. Como é que a gente escreve alguma coisa no arquivo? Ah, uma coisa importante. Na hora que você cria o arquivo, você não está abrindo ele, você cria ele e fecha na hora, tá legal? É uma coisa importante. Na hora que você está escrevendo, não. É a mesma situação. Você vai usar um try catch, porque escrever é um risco. Você pode estar escrevendo num arquivo que está. Existe lá no sistema de arquivo, mas ele está protegido contra a escrita. Não pode escrever, ele só pode ler. Aí aqui é o caso que você está com um problema. Ao tentar escrever, ele pode lançar um erro. Então, para começar a escrever, você tem que ter um objeto do tipo FileWriter. Então, aí você tem que colocar aqui um import para ela. Lembrando, pessoal, tem um aqui que é para criar o arquivo e outro que é para escrever no arquivo. Então, esse cara aqui é só para escrever em arquivo. Você não precisa escrever só nos arquivos que você criou. Você pode escrever em qualquer arquivo. Importante, existem também formas de abrir os arquivos para escrita. Significa isso. Você pode abrir um arquivo onde, quando ele abre aquele arquivo, se você escrever alguma coisa, é como se você jogasse tudo dentro daquele arquivo. Então, assim, o que tiver lá dentro vai ser apagado. E existe uma forma de escrever em arquivo em que você adiciona coisas no arquivo, que é o de append, tá legal? Esse appendar, que é o anexar, é uma outra forma de escrever, tá legal? Eu vou mostrar para vocês aqui a básica. O de append vocês vão atrás, que é bem facinho de ver onde encontra, tá? Já até mostrei para vocês a página ali no início da aula. Então a gente vai escrever as informações aqui, ó. O que eu vou escrever aqui? No método escreve, eu vou passar uma string para ele. Aí essa string ele vai escrever no arquivo e tem que fechar, pessoal. Tem que fechar. Tá legal? Então aqui dentro a gente tem várias operações que podem causar um erro. A escrita e o próprio fechamento pode causar um erro. Tá legal? Então, no final, se isso aqui tudo der certo, ele vai imprimir, que tudo que eu recebi, imprimir tranquilo pro arquivo. E tem aqui o catzinho, caso aconteça algum erro, não possa escrever porque o arquivo está protegido para escrita, ele lança o erro aí, vamos supor que tu abriu o arquivo para escrever e alguém foi lá e apagou o diretório, puxou o HD USB, aí pô, tu tenta escrever vai dar erro. Aí essa é a hora que o try catch funciona, tá legal? Então vamos tentar escrever alguma coisa nele? Bora. Eu vou aqui pegar o meu objeto e vou escrever agora nele. Todo teste é maneiro. Mas vamos ver o que ele vai escrever aí dentro dele. Então agora eu não vou criar mais o arquivo, tá, galera? Ele já está criado. Só compilar aqui. Java main. Pessoal, uma outra forma de causar um erro é você tentar escrever alguma coisa no arquivo que não existe, tá, pessoal? Vou tentar executar o cara aqui, ó. Conteúdo foi escrito com sucesso no arquivo. Olha que legal. Vamos dar uma lida agora no arquivo? More temp.txt. Todo teste é maneiro. Professor, causa um erro aí pra gente ver. Eu falei, tá bom, foi o seguinte, eu vou criar um objeto com nome, mas eu não vou criar o arquivo. Eu vou escrever nesse cara que não existe ainda. Vamos ver o que acontece? Opa, peraí, professor, ele deu erro? Vamos ver aqui. Olha que legal, professor. Então, assim, se eu tentar escrever num arquivo que eu não abri, ele automaticamente cria esse arquivo? Exatamente. Olha aí, ó. E o meu arquivo original? Então, vocês já aprenderam. Se vocês estão querendo criar o arquivo e já sair escrevendo, então tu não precisa fazer o open, tá? Então, tem formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Pô, pessoal, muito legal. O que eu vou fazer agora? Bem, agora a gente vai fazer a leitura. Como é que é a leitura? Então, a leitura vai ser assim, pessoal. A gente vai ler um arquivo que tem uma string. Então, nessa hora, vocês têm que abrir, primeiro, o scanner. O scanner, professor, é aquele mesmo que a gente usa, é aquele mesmo que vocês usam lá para ler o arquivo, os dados do console. Vocês vão usar ele aqui da mesma forma. Só que em vez de estar lendo do console, vocês vão estar lendo do arquivo. Como é que funciona? Tá aqui com o arquivo file, vocês abriram o arquivo. Aí vocês vão fazer um scanner data reader e vocês vão passar o arquivo, o F1 aqui, que é o arquivinho,
para o teu scanner. E aí vocês vão usar as mesmas coisas que vocês usam lá no console, cara. Olha, só que dessa vez eu vou fazer aqui um laço. Esse laço ele vai rodar nesse comando aqui. Tem uma próxima linha. Enquanto tiver linhas para ler, ele vai entrar aqui dentro. E aqui eu criei duas strings, o file data e a saída. Enquanto o arquivo tiver coisas para ler, ele vai ler a linha que está lá dentro e vai anexar na saída. No final, eu fecho o meu leitor de dados. Mesma coisa com o try catch. No final, eu retorno tudo que está dentro do meu arquivo. Professor, moleza isso, fácil, fácil, fácil. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer a leitura. Como o arquivo, a leitura ela está retornando uma string, então eu vou colocar essa string no temp. E o que eu vou fazer? Eu vou imprimir a string para ver o que tem dentro, cara. Vamos lá. Java C, main.java, Java main. O conteúdo foi escrito no arquivo e todo o teste é maneiro. Tá aí, ó, ele imprimiu, cara, todo bonitinho. Agora, o seu que estava dentro do arquivo, tá? Esse tempzinho aqui. Vou fazer agora, eu não vou mais criar o arquivo, tá, pessoal? Na verdade, eu preciso criar o arquivo. Só não vou mais escrever nele. Então, o que vai acontecer agora? Dessa vez eu vou abrir o arquivo aqui. Cadê o tempo.txt? Vou adicionar uma linha aqui, todo o teste é maneiro. Lindamente, cara. Olha aí, pô, 1º de abril. Todo mundo lindamente? Talvez. Vamos lá, tem 2 linhas agora no meu arquivo. Vamos executar aqui agora o meu programa em Java. Deixa eu compilar. Todo teste maneiro, todo programa em Java funciona lindamente, talvez. Vocês viram que ele pulou a linha, né? Ele colocou tudo numa linha só. Isso aí acontece pela forma como a gente concatenou nossos arquivos, o nosso programinha aqui, tá? Foi por a forma da gente ter concatenado. Ele pegou as linhas, como o Nextline ele quebra o pular de linha, então as linhas vêm concatenadas de uma vez só. Para ficar igualzinho como tiver no arquivo, a gente tem que vir aqui e dar uma alterada. Fazer assim, ó. Quando a gente faz isso aqui, aí não, aí ele fica certinho. Vamos ver? Todo teste é maneiro, todo programa Java funciona lindamente. Olha que legal aí. Então, assim, essa aqui é uma forma da gente fazer o negócio funcionar direitinho. Lembrando que tem jeito de fazer isso de modo a não deixar o barra N aqui no comecinho, como ele fez aqui. Ele colocou um barra N no início aqui. Eu podia até ter feito isso aqui ao contrário, mas tudo bem. Colocado barra N no final. Vamos colocar assim? Acho que... mas não tem que ficar desse jeito para ficar certinho. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai aprender a ler. Assim, a gente já aprendeu a fazer a leitura. Aí eu quero passar para vocês uma parada que é tipo um bônus. O que é isso, professor? É que toda vez que a gente está lendo, eu imagino que vocês não estão interessados somente na frase. Às vezes vocês querem pegar cada palavrinha separada. Aí existe uma estratégia em Java que é o uso de tokens. Aí você tem que usar uma biblioteca chamada String Tokenizer, que é esse cara aqui. O que o String Tokenizer faz? Ele ele é tipo um método que tem um programinha lá dentro que você diz assim, olha, eu quero que tu separe essa string em strings menores usando um certo caractere lá como código de separação, que é o token. Então eu fiz um método pequenininho aqui chamado imprime tokens, onde eu passo a string que eu quero tokenizar, mais o token que eu vou usar para fazer a tokenização. Aí o que acontece? Esse token que foi utilizado, pessoal, o que ele faz? Ele extrai esse token e cria as substrings, né? E você pode, enquanto ele cria internamente lá uma estrutura chamada lista, que é uma coisa que a gente não vê aqui em IP, mas vocês vão entender bem quando vocês forem fazer a estrutura de dados 1. E enquanto ele anda nessa lista encadeadinha lá, nessa estrutura do Java,
ele imprime os tokens, ele pode pegar os tokens que vocês têm. E vocês podem usar esse comando aqui, next token, porque vocês criaram um tokenizer que tem essa string cheia de coisinhas quebradas. E vocês vão andando nessa lista de tokens que foi gerado. Olha como é que ela funciona. Eu vou aqui apagar a impressão aqui e vou abrir aqui, ó, o imprime tokens. Vamos dar uma olhada nele aqui. Opa! Tá vendo aqui todo teste é maneiro, todo programa já funciona lindamente, né? Então, assim, como é que vai ser agora? No meu programa aqui, o que que eu usei aqui como imprimir token? Vocês viram que eu tirei aqui, eu vou colocar agora aqui o token como se fosse um espaço em branco. Java C, Java Main. Olha como é que ele fez, ó. Todo teste é maneiro, todo programa já funciona lindamente, talvez. Professor, pode ser qualquer caractere? Pode. Eu podia ter usado aqui o O como se fosse o token. Lembrando, ele tira o O, ele usa ele como token para fazer as coisas. Então, aí tira o O. Todo teste é maneiro, todo programa já funciona lindamente. Então, você pode usar isso aqui para você fazer processamento de string, tá? Então, é um bônus aí que é bem interessante para quando a gente está manipulando arquivo, a gente às vezes não quer só as frases. Então, para isso, vocês têm mais essa ferramentinha para usar aí. Pessoal, isso aqui é muito útil porque, lendo dessa forma aqui, vocês podem quebrar as coisinhas que vocês vão utilizar e, ao pegar cada um desses caracteres aqui, vocês sabendo exatamente o que esperar de cada um deles, se vocês tiverem um código, eu vou imprimir, professor, eu vou ler um arquivo que tem uma lista de números. Vocês podem pegar o caractere em especial, separadamente, e transformar num int, aí você coloca dentro de uma estrutura de dados certinho e tal. Então, essa é a forma bacana. Você pode utilizar isso de várias formas diferentes. Então, isso aqui era o Drops que eu queria apresentar para vocês, rapidinho, 20 e poucos minutinhos, sobre leitura e escrita de arquivos. A classezinha aqui, FileOps, vai estar disponível para vocês lá no Colab Web a partir de segunda-feira. Tá legal, pessoal? Um abraço a todos aí e vamos que vamos.